Imagine ser um homem escolhido para uma missão divina, mas fugiu com medo só para acabar engolido por uma criatura gigante das profundezas, enfrentando as trevas para encontrar redenção. Pense em alguém que, após desobedecer, aprenda a confiar e transforme uma cidade inteira com sua mensagem de esperança. Essa é a história de Jonas, um profeta relutante que descobriu que ninguém escapa do chamado de algo maior, mostrando que até os erros podem levar a milagres. Prepare-se para uma jornada cheia de suspense, fé e uma reviravolta que vai te fazer refletir sobre seu próprio caminho. O que você faria no lugar de Jonas? Fique e descubra. Jonas era um profeta que vivia em Gate-Hefer, uma vila tranquila de colinas suaves e campos dourados. Ele era conhecido por sua voz calma e suas palavras que traziam conforto ao povo de Israel, sempre transmitindo mensagens de um Deus que prometia vitórias, proteção e esperança em tempos difíceis. A vila era pequena, com casas de pedra cobertas de musgo, crianças correndo entre as oliveiras e velhos sentados à sombra, contando histórias de seus antepassados. Mas um dia, enquanto descansava sob uma figueira frondosa, com os ramos balançando ao vento e o sol aquecendo sua pele, Jonas ouviu uma voz clara em seu coração, uma ordem que o deixou paralisado e fez seu sangue gelar. Vá à grande cidade de Nínive e proclame que sua maldade chegou aos meus ouvidos, pois eles precisam se arrepender antes que seja tarde. Nínive era a capital do Império Assírio, um lugar de guerreiros cruzados, templos pagos adornados com estátuas de pedra e ruas cheias de sangue e comércio escasso, conhecido por sua violência contra nações vizinhas, incluindo Israel. Os assírios eram inimigos implacáveis e Jonas sabia que ir até lá significaria enfrentar um povo que poderia matá-lo por sua mensagem ou jogá-lo aos leões por ousadia. O medo foi contado dele, misturado com um ressentimento profundo contra aqueles que causaram tanto sofrimento ao seu povo. Em vez de obedecer, ele decidiu fugir, acreditando que poderia escapar do chamado divino. Jonas correu para o porto de Jope, uma cidade costeira onde o cheiro de sal e o som das ondas, batendo contra os cascos dos navios, enchia o horizonte. Ele pagou com suas últimas moedas para embarcar em um navio que seguiu para Tarsis, uma terra distante no ocidente, além do mar, onde esperava encontrar a paz e se esconder do que sentia como uma ordem impossível. Ele pensou: se eu me afastar o suficiente, talvez essa voz me deixe em paz e eu possa viver como um homem comum. Mas Deus tinha outros planos. Logo após o navio zarpar, com as velas esticadas ao vento e os marinheiros ajustando as cordas, o céu escureceu como se a noite tivesse caído de repente, e um vento violento começou a soprar, agitando as ondas como montanhas furiosas que ameaçavam engolir o barco. Os marinheiros, homens de pele curtida pelo sol, com tatuagens desbotadas e olhos arregalados de pavor, gritavam uns para os outros enquanto tentavam controlar os remos que escorregavam das mãos suadas. O navio balançava tanto que os barris de água e vinho rolavam pelos convés, quebrando-se em estilhas, e a água entrava pelas frestas, inundando o porão. Eles oraram a seus deuses de madeira e pedra, jogaram carga ao mar para aliviar o peso e perguntaram uns aos outros com vozes roucas: quem trouxe essa tempestade terrível sobre nós? Quem ofendeu os céus? Jonas, escondido na parte inferior do navio, entre sacos de grãos e redes emaranhadas, sabia que era sua culpa. Com o coração pesado como chumbo, ele subiu ao convés, enfrentando o vento que chicoteava seu rosto, e confessou diante dos marinheiros: sou eu o responsável. Sou hebreu e estou fugindo do meu Deus, que comanda os mares e os ventos. Joguem-me ao mar e a tempestade cessará, pois ele está punindo minha desobediência. Os marinheiros relutantes hesitaram, seus rostos marcados por compaixão e medo. Eles procuraram remar contra as ondas gigantes, com músculos tremendo e suor misturado à água salgada. Mas a tempestade só piorava, rasgando as velas e fazendo o mastro ranger como se fosse quebrar. Finalmente, com lágrimas escorrendo pelas barbas desgrenhadas, eles ergueram Jonas, um homem de olhar resignado, e o lançaram ao mar, pedindo perdão a Deus dele com vozes trêmulas. No instante em que Jonas tocou a água, o vento parou como se uma mão invisível o tivesse silenciado e o mar ficou calmo, deixando os marinheiros em silêncio, maravilhados
enquanto se ajoelhavam no convés molhados, agradecendo ao Deus desconhecido. Mas para Jonas, o perigo não acabou. As ondas o engoliram, e ele sentiu o frio cortante enquanto afundava nas profundezas escuras, com bolhas subindo ao seu redor e o som abafado do mundo acima se perdendo. De repente, uma sombra enorme surgiu das águas escuras, uma criatura gigantesca, com dentes como espadas afiadas, olhos estreitos como lanternas e um corpo que parecia uma montanha viva. Abriu a boca e o engoliu inteiro com um único movimento. Dentro do peixe, Jonas foi jogado em uma escuridão e fétida, cercado por paredes de carne que pulsavam como um coração gigante. Ele sentiu bile queimando sua pele, algas agarrando-se a seus cabelos emaranhados e o cheiro acre de peixe podre invadindo seus pulmões, mas, em vez de se desesperar, ele orou com uma voz rouca. Das profundas clamei a ti, meu Deus, e tu me ouviste nas trevas. Salva-me, e eu prometo obedecer a teu chamado com todo o meu coração. Por 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre do peixe, um tempo que pareceu uma eternidade de reflexão e arrependimento. Ele se lembrava das colinas de Gate-Hefer, onde pastoreava ovelhas e cantava sob as estrelas, sentindo a presença de Deus em cada brisa. Ele refletiu sobre sua fuga, sobre o medo que o levou a abandonar sua missão e sobre as promessas que encontrou em sua juventude. Ele cantou salmos em sua mente pedindo perdão e prometeu cumprir sua missão se fosse salvo, com lágrimas misturando-se ao suor salgado em seu rosto. No 3º dia, o peixe, guiado por uma força invisível, nadou até uma praia rochosa e vomitou Jonas com um gorgolejo alto, deixando-o tossindo e coberto de algas, com o corpo marcado por hematomas e a roupa rasgada. O sol queimava sua pele pálida, o ar salgado enchia seus pulmões enquanto ele caía de joelhos na areia, agradecendo por sua segunda chance com as mãos erguidas ao céu. Deus falou novamente, com uma voz gentil mas firme. Levante-se, Jonas, e vá a Nínive. Desta vez Jonas não hesitou, sentindo que a sua experiência o havia transformado. Jonas caminhou por dias sob o sol escaldante, atravessando desertos de areia vermelha e oásis onde caravanas descansavam, até chegar a Nínive, uma cidade imensa com muralhas altas de tijolos crus, ruas cheias de comerciantes gritando, guerreiros de armaduras reluzentes e templos cheios de ídolos de pedra e ouro. Ele entrou pelas portas enormes, com o coração batendo forte, e começou a proclamar em voz alta: ainda 40 dias e Nínive será destruída, a menos que se arrependam de suas maldades e se voltem para o caminho certo. Sua voz ecoava pelas praças movimentadas, e os habitantes, homens de barbas longas e mulheres com véus coloridos carregando cestos, pararam para ouvi-lo, intrigados. As crianças corriam ao redor, enquanto os pastores guiavam rebanhos de cabras pelas viagens estreitas. O rei de Nínive, um homem de túnica púrpura, coroa pesada e olhar severo, pegou a mensagem em seu palácio de colunas brancas e tomou uma decisão surpreendente. Ele se declarou de seu trono incrustado de joias, tirou suas vestes reais, vestiu um saco áspero e mandou-se na cinza, ordenando que toda a cidade jejuasse, desde os nobres, com anéis de ouro, até os animais nos estábulos, e se voltasse para o Deus de Jonas. O povo jogou fora de seus ídolos, cobriu-se de cinzas, orou por perdão, com crianças chorando e pastores guiando rebanhos famintos em procissão pelas ruas empoeiradas. Jonas, surpreso com a resposta, subiu a uma colina na próxima, esperando a destruição que havia profetizado, mas Deus, vendo o orçamento genuíno, decidiu poupar a cidade, enviando uma brisa suave que acalmou os corações. Jonas, porém, ficou irritado com a misericórdia divina. Ele queria justiça contra os assírios, que haviam invadido terras de Israel, matado seus parentes e espalhado terror, e sentiu que sua profecia havia falhado. Ele reclamou em voz alta: eu sabia que tu eras misericordioso e compassivo. Por isso fugi no começo, porque temia que perdoasses esses inimigos. Ele se sentou sob o sol ardente, com o rosto vermelho de raiva, até que Deus fez crescer uma planta de folhas largas para dar sombra a Jonas, aliviando seu desconforto. Jonas se alegrou com a planta, sentindo um breve colapso, mas no dia seguinte, Deus inveja um verme que a destruiu e um vento quente queimou sua pele. Jonas gemeu, desejando morrer, e Deus perguntou: você está certo de se importar tanto com essa planta,
que não plantou nem cultivou, mas eu não deveria me importar com Nínive, uma cidade de mais de 120 mil pessoas que não sabe distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais? Jonas entendeu a lição. O amor de Deus era vasto, abrangendo até seus inimigos, e seu coração se abriu para a compaixão, deixando para trás o rancor. Ele voltou a Gatehefer com uma nova perspectiva, contando sua aventura a todos que o ouviram, inspirando-os com sua transformação. A história de Jonas nos ensina que fugir de nosso chamado pode nos levar às profundezas, mas o arrependimento e a fé podem nos trazer de volta à luz. E você, já se deparou com um momento em que teve que mudar de direção ou enfrentar seus medos? Pense em como suas experiências moldam quem você é e como podem impactar o mundo ao seu redor. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua jornada conosco. Inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida. Curto e junte-se a nós para espalhar esperança e coragem pelo mundo.